Fala pessoal, e o Botafogo, hein, que está aí negociando, né, a chegada de novos reforços, né, a formação de reforços no mercado da bola do Botafogo. O Botafogo pode aí trocar Tiquinho Soares pelo novo zagueiro, né, zagueiro eles que vem do Santos. Então tem muita informação, tem mercado da bola sobre novo treinador e muito mais. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Mas tem também Pedro Henrique Torre agora com o Botafogo, atualizando informações então de jogadores que estão saindo e ainda da busca por um novo treinador. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, um abraço, beijo para Mari, enfim, Mari Pereira também, todo mundo tá aí, Jailson, enfim, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center e segue a busca do Botafogo por um treinador, né? Como a gente falava ontem, John Textor tentando manter a calma, no seu tempo, vai aos poucos para fazer a melhor escolha para o substituto de Arthur Jorge. Ao mesmo passo, o Botafogo vai fazendo as movimentações necessárias aí, que considera necessárias no mercado, como a possibilidade aí da chegada do zagueiro Jair, do Santos, e aí mais uma questão, coloca um dinheiro também nessa transação, deve ser um valor alto aí, chegando a mais de 10 milhões de euros, e também ao mesmo passo liberando o Tiquinho Soares, que enfim, ídolo da torcida, teve ótima passagem no Botafogo, foi bem destacado aí, 33 anos, deve seguir o caminho do Santos para seguir a sua carreira, enfim, o Tiquinho Soares aí deixando o Botafogo ao mesmo passo. Em relação ao Campeonato Carioca, o Botafogo vai iniciar com uma equipe sub-20, né? Uma equipe com alguns jogadores já experientes também, mas maioria uma equipe sub-20 ali para contemplar esse início de temporada. Ontem, no anúncio de um novo patrocinador, estiveram alguns jogadores presentes e falaram um pouquinho sobre esse início de temporada e tudo mais, como por exemplo o Patrick de Paula, lembra dele? Pois é, está no Botafogo tentando aí uma retomada na carreira, falou ao lado de Matheus Nascimento também, promessa, enfim, Carlos Alberto. Vamos agora ouvir esses jogadores que estiveram nesse lançamento aí do novo patrocinador do Botafogo, campeão da América e campeão brasileiro. A diretoria que toma conta, né, dessa questão. Nós jogadores a gente só quer trabalhar, né? A gente deseja muita sorte e sucesso para Arthur e toda a comissão, né? Então, quem vier aí eu tenho certeza que vai ajudar, a gente vai abraçar e vamos seguir juntos. Bom, acho que sobre isso a gente se preocupa mais em jogar, a gente não fica com esse pensamento, a gente se preocupa mais dentro de campo e essa parte a gente deixa mais para a parte da diretoria mesmo. Não tem nada que falar do Arthur, o Arthur foi uma pessoa incrível que me ajudou bastante no meu retorno, me ajudou, conversou comigo, então só desejo boa sorte para ele. O Botafogo agora tem novos planos, está atrás de um novo treinador. E quem vir vai vir para somar, vai vir para ajudar a gente, para vir ajudar, mesmo se for numa conversa, na parte tática, a parte física. O Botafogo esse ano é o time a ser batido, então a gente vai se preparar para estar bem, para estar forte e para estar bem preparado para disputar grandes coisas. Então tá aí a palavra dos garotos. Patrick Paula, eu não sei se vale, mas vale ainda, né, Bruno? Você ter chamado de garoto, eu acho que sim. Então o pessoal começa a sua trajetória em 2025, já no fim de semana, sábado, tem jogo no estádio Newton Santos contra o Maricá. E aí o elenco principal, mais lá pra frente, dia 2 de fevereiro, tem a Supercopa Rei Pelé contra o Flamengo, lá em Belém. Então aí sim um grande desafio, o primeiro grande desafio do Botafogo nessa temporada. Vamos atrás de um novo técnico com tranquilidade. E a gente tem alguns jogadores do Botafogo falando sobre essa procura de um novo comandante para o Fogão. Vamos acompanhar. A diretoria que toma conta, né, dessa questão. Nós jogadores a gente só quer trabalhar, né? A gente deseja muita sorte e sucesso para Arthur e toda a comissão, né? Então, quem vier aí eu tenho certeza que vai ajudar, a gente vai abraçar e vamos seguir juntos. Bom, acho que sobre isso a gente se preocupa mais em jogar, a gente não fica com esse pensamento, a gente se preocupa mais dentro de campo e essa parte a gente deixa mais para a parte da diretoria mesmo. O Botafogo agora tem novos planos, está atrás de um novo treinador. E quem vir vai vir para somar, vai vir para ajudar a gente, para vir ajudar, mesmo se for numa conversa, na parte tática, a parte física. Agora, como eu falei agora há pouco, o Botafogo esse ano é o time a ser batido, então a gente vai se preparar para estar bem, para estar forte e para estar bem preparado para disputar grandes coisas. Brele Pires, o Fogão é o time a ser batido. É um deles, né? E naturalmente por ter ganhado o Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, é indiscutível que o Botafogo muda de patamar, o Botafogo passa a ser visto de outra maneira.
o Textor tem sido ali um discurso pé no chão, de ser prudente na escolha de um novo treinador. Eu entendo, Abel, que tem, para mim, o Textor errou, cometeu um erro de cálculo ao empurrar muito essa conversa com Arthur Jorge para o fim da temporada. Então, antes do Botafogo conquistar os títulos, para mim já era certo que o trabalho do Arthur Jorge era perfeito, era um trabalho que funcionava. Se o Botafogo não tivesse sido campeão brasileiro da Libertadores, eu não tenho dúvida de que se o Arthur Jorge não tivesse proposta, o Textor seguiria com ele, porque o trabalho ali muito resultado. Ele estabilizou o Botafogo, criou uma boa identidade, a maneira de jogar agradava ao torcedor, então tudo funcionava. E o Textor confiou muito ali, tem multa, ou tem contrato até o outro ano, ele tem bonificação se for campeão, como recebeu. Mas não era para confiar? Mas o cara tem contrato. O que ele vai fazer se chega um milionário árabe? Mas pelo que a gente viu aqui no futebol brasileiro, o técnico estrangeiro, sobretudo europeu, que se destaca, ele ganha muito mercado e ganha um valor diferente daquilo que ele era antes de chegar ao futebol brasileiro. Então aconteceu com o Abel, aconteceu com o Jorge Jesus. Então o clube precisa se precaver. Luiz Castro. Luiz Castro, o Botafogo sofreu isso na pele. O clube precisa se precaver. Eu acredito que se o Botafogo, quando nos primeiros sinais que o Arthur Jorge deu, já sentasse ali com ele, olha, você vai ter uma valorização salarial, você vai ser um dos treinadores mais bem pagos do Brasil, da América do Sul, a gente entende que você faz parte desse projeto. A saída ali, o Arthur Jorge foi falando, olha, tem proposta, eu posso sair, não sei se eu fico. Ele foi dando sinais e o Botafogo não se mexeu. O Botafogo ficou apegado a isso e não quis valorizar o Arthur Jorge. Para mim, um erro de cálculo, e eu digo isso porque agora, por mais que chegue um técnico dentro ali do que o Botafogo quer pagar, ou até mais barato que o Arthur Jorge, não é garantia de que vai ser um tiro certeiro como ele foi, e mesmo que seja um técnico competente, tem muitas variáveis, e até pelo peso agora de suceder um técnico campeão, que depois de tanto tempo fez o Botafogo voltar a conquistar títulos pesados, a responsabilidade que isso gera para o novo treinador, é muito difícil ir ao mercado e conseguir alguém do mesmo nível, ou conseguir alguém melhor. Então, seria muito mais seguro para o Botafogo valorizá-lo e seguir esse caminho. Não aconteceu, o Arthur Jorge não é mais técnico do time, e aí, diante disso, o Textor tem razão. Precisa ter prudência, precisa ter paciência para não errar como o Textor errou em 2023. Ali ele cometeu muitos erros na sucessão do Luiz Castro. O Bruno Lage não deu certo, a ideia do Lúcio Flávio como interino permanente foi um desastre, Thiago Nunes também não vingou. Então foram muitos bate-cabeças até chegar o Arthur Jorge. Então será que o Botafogo consegue, depois de tudo que viveu, depois de tudo que aprendeu nesse processo até ser campeão, ir para o caminho correto de novo, achar um novo Arthur Jorge ou alguém com um perfil parecido que chegue e dê resultado como ele deu, ou o Botafogo vai bater cabeça de novo como foi em 2023? Então, por tudo isso, de fato, agora é o momento de ter sangue frio, de ter calma. Como o Textor até correu risco no início da temporada passada, que ele começa com demite o Thiago Nunes, Fábio Matias vai como interino, consegue classificar o Botafogo para a fase de grupos e o Arthur Jorge só vai chegar na fase de grupos da Libertadores. Mas ele fez isso. Foi citado pelo Textor. Então, no pedido de calma. Mas ele fez isso porque pensou, olha, de cabeça quente ali no Brasileiro, quando eu precisei tomar decisão rápido, a gente cometeu erros. Então, vamos para a opção segura, vamos estudar o mercado. Então, esse, de fato, tem razão. E hoje o Botafogo consegue ter uma estrutura de futebol que amortece a falta de um treinador. Outros clubes, se não chegar o técnico, não pode fazer nada, está engessado, porque depende das ideias da nova comissão técnica. O Botafogo não. O Botafogo tem um departamento de scout, já tem uma visão de futebol, já tem uma visão de negócio. Então, independentemente da chegada do técnico, o Botafogo já pode se movimentar, já pode começar tratativas, porque ali a estrutura funciona necessariamente alheia à figura do técnico. Tem um outro detalhe muito importante, que facilita o trabalho de busca por reforços, mesmo sem técnico. Muito dinheiro. Porque aí você precisa de um aval de um técnico para contratar o Luiz Henrique? Precisa de um aval de um técnico para contratar o Almada? Acho que não, né? Acho que todo técnico quer.
jogadores assim. É óbvio que você precisa do aval de um técnico para formar o elenco e tal, mas quando você tem um bom scout, muito dinheiro... Já tem uma ideia muito clara do jogador que o Botafogo contrata, né? Mas é assim, a gente viu etapas diferentes do Botafogo. O primeiro ano foi de um jeito, o segundo ele contratou outro tipo de jogadores, no terceiro ele subiu o sarrafo. É preciso entender agora, algo que não está muito nítido para quem está olhando de fora, qual é o orçamento desse ano. Importante sempre lembrar que o Botafogo faz parte de uma holding que tem uma dessas pontas, um desses filhos da holding, em dificuldades, que é o Lyon. Então, será que esse ano ele vai ter a mesma capacidade de investimento? Ontem saiu a notícia de que o Textor encaminhou a venda da parte dele do Crystal Palace para um grupo de investidores, árabes e americanos. Mas talvez seja bom para o Botafogo isso. Eu disse, talvez. Dinheiro que entra no grupo. Né? Ele também está tentando colocar... Um a menos para ele dividir as coisas, né? Ações à venda na Bolsa para também arrecadar mais dinheiro em cima disso. Porque há uma dívida grande do Lyon que precisa ser equacionada. Então, não sei até que ponto isso pode interferir nos negócios do Botafogo. A gente tem que acompanhar isso com atenção, não só no Botafogo, mas também nos outros negócios do John Textor, que necessariamente interferem na capacidade de investimento dele do Botafogo. Então ele vendeu a parte dele do Crystal Palace, é isso? Encaminhou a venda. Encaminhou a venda. Ele já estava tentando fazer isso há algum tempo, mas é todo um processo, porque agora isso tem que ser aprovado pela Premier League, esses investidores novos, quem são, tem toda uma burocracia para que isso possa acontecer. Há outros interessados também, mas ele queria já... desde que ele manifestou interesse em comprar o Everton no ano passado, acabou não comprando, porque para comprar o Everton ele tinha que se desfazer da parte dele no Crystal Palace. Seria um absurdo, né? Mas ele já está tentando, ele queria comprar um clube na Inglaterra para ele ser o dono. Porque no Crystal Palace ele não é o dono, ele tem 45% das ações. Então ele não tem poder decisivo, né? Poder de chegar lá, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mais do que então isso, Eugênio, ele tem a ambição de ter um clube capaz de disputar títulos e até chegar em Champions League hoje. Não é a realidade do Crystal Palace. Então, peraí. Vou falar aqui, a grosso modo, mas vou falar o básico. Se o cara tá afim de comprar o Everton para disputar título, ele não está com problema nenhum. Ele não comprou. Mas está afim. Ele esteve afim ano passado, achou que era possível. O Everton estava com muitas dívidas, mas não se concretizou o negócio. O outro grupo, é o Friedkin, né? Friedkin, que é o dono da Roma. Comprou o Everton. Comprou o Everton. E ele tem essa situação emergencial que ele tem até o final da temporada, que é meio do ano, para resolver os problemas econômicos do Lyon, que são graves, que já vem antes dele comprar. Não é um buraco que ele cavou. Já estava lá, mas ele tem que resolver, senão o Lyon cai. E aí é um problema para todo mundo que faz parte do grupo. Junto a tudo isso, a gente viu ali a apresentação, ou o anúncio, né? Por isso que estavam alguns jogadores, entre eles o Patrick de Paula, que falou ali, do novo patrocínio do Botafogo, que é de 55 milhões de reais por ano. Maior patrocínio da história do clube. Com toda a conquista, né, com toda a valorização da marca, era natural que isso aumentasse, né? Eu acredito que o Botafogo, embora tenha essa questão por conta do Lyon, até do que falou o Textor, o sucesso do time, acredito que vai ser um time competitivo, talvez bastante mudado, sobretudo o setor ofensivo, né, com a saída do Almada e com a possível saída do Luiz Henrique. Em relação ao técnico, para mim a questão é muito da saída do Arthur Jorge. Acho que o Botafogo ele não pode ser, nem ele nem o Textor, ser responsabilizados pela saída do Arthur Jorge. Tinha uma multa prevista no contrato, a desejo do treinador, mas eu toco muito no ponto que o Breiler estava falando. Acho que se arrastou demais a coisa. Acho que isso poderia ser determinado mais rapidamente. Então, agora, ter esse timing de esperar com calma, o que o Textor falou, concordo com ele. Acho que não pode ser apressado, só discordo um pouco dele quando ele diz ano passado deu, e que ele tenta trazer o ano passado como regra e não é a regra. Você contratar o técnico ali às vezes em cima, esperar muito tempo, até formar a base, ainda numa temporada... Às vezes vai dar certo, às vezes não, né? Exato, então assim, você não pode tornar isso regra, meio como ele fala, não, isso deu certo e meio como se vai acontecer de novo. Não é garantia.
mas também neste momento, né, tendo em vista que o Arthur Jorge saiu agora há pouco tempo, poucos dias, não acho que é uma boa ideia acelerar. Mas a questão está atrasada por conta de uma demora na definição do futuro do Arthur Jorge. E falou muito, né? Foram várias semanas, pode sair, pode não sair, como é que tá... Então, assim, acho que poderia ter sido uma coisa mais enfática, mais direta, para você ter tido mais esse tempo de estudos. Daí você vai atrás do Jardine, já tomava o não, mas você estaria ainda em dezembro, não já virando o ano e ainda nessa busca. Então, para mim, a questão foi esse timing em relação a ter demorado muito a definição da saída ou não do Arthur Jorge. E uma coisa positiva nesse processo é que o Botafogo, pelo menos, está demonstrando que tem um norte. Então, desde a saída do Luiz Castro, o Botafogo passou a apostar num perfil de técnico que se mantém. Bruno Lage, até mesmo antes o Caçapa como interino, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, a chegada do Arthur Jorge, são caras que são relativamente jovens, com ambição na carreira, que encaram o Botafogo como uma chance de dar um salto, de ganharem títulos, de crescerem juntos. E o André Jardine também era um técnico nessa direção. O André Jardine conquistou o Ouro Olímpico pela seleção, ele no México, tricampeonato, algo inédito na história do futebol mexicano, um tricampeonato consecutivo, muito bem no América do México, mas ainda assim que precisa de olhar para um passo maior na carreira, e o Botafogo seria esse passo. Então eu vejo isso como algo positivo, tem um perfil de técnico bem definido e certamente o Botafogo deve seguir buscando nessa linha que para mim faz todo sentido. O Botafogo é um clube em crescimento, é um clube que quer se consolidar entre os grandes e nada melhor do que ter esse perfil que já deu muito certo por aqui. O Abel Ferreira no Palmeiras é um técnico que também foi captado dessa maneira, quando veio do Braga para cá não tinha esse tamanho e hoje é um técnico diferente. O que falta ao Botafogo nesse projeto esportivo bem sucedido é conseguir estabilizar o comando. Precisa ter um treinador que seja longevo, que entenda o Botafogo como um projeto, e esse é o grande desafio do Textor agora. Convencer um projeto e não como um trampolim? Ou é exagerado falar isso? Não, é isso, né? E não só trampolim, mas que o Botafogo consiga gerar esse convencimento de que aqui existe um projeto, de que aqui o técnico vai conseguir ter um plano de carreira e, ao mesmo tempo, dê respaldo para esse treinador, dê condições e recursos, como ofereceu o Arthur Jorge, para fazer um bom trabalho e com essa diferença. O treinador foi bem, começou a dar resultado, já entenda ali que há uma necessidade de mudança de valorização do contrato estabelecido. Não dá para ficar preso à multa rescisória ou que foi combinado com o treinador, porque a gente sabe, há um mercado mais forte, sobretudo na Europa e agora o Oriente Médio, que quando o treinador se destaca por aqui, se ele não for valorizado, como o Abel é muito valorizado no Palmeiras, o clube vai perder, não tem como. Aconteceu com o Luiz Castro e aconteceu com o Arthur Jorge e vai acontecer com outro treinador se a mentalidade se mantiver. O Jorge Jesus foi trabalhar na Arábia, o Abel não foi, mas teve proposta para ir. No caso do Jorge Jesus... O Gadiardo, Munheco Gadiardo foi trabalhar na Arábia, que fez sucesso no River Plate, Luiz Castro, agora Arthur Jorge. Só não teve Fernando Diniz, que foi campeão da Libertadores, não me lembro dele ter tido proposta para ir para a Arábia. Será que teve? Não me lembro, acho que teve, não foi divulgado, né? Foi para a seleção brasileira e agora está no Cruzeirão cabuloso. E dentro do projeto do Botafogo, tem essa contratação nos últimos anos de jogadores já consagrados e tem também agora, pelo menos nesse momento aí, o desejo de um jovem jogador, que é o Jair, zagueiro do Santos. E a gente tem uma tela nessa negociação que está muito próxima de um desfecho, que seria um valor de 14 milhões de euros, quase 90 milhões de reais, mais o Tiquinho Soares indo para o Santos e o Botafogo recebendo esse zagueiro de 19 anos e quase 2 metros de altura, que é o Jair Cunha. Em 2024, ele fez 22 jogos, 19 como titular no Santos, que disputou a Série B do Brasileirão. Tem a média de 0,7 desarme por jogo e a média de 2 passes recuperados por partida. É o Jair, uma jovem revelação santista. Tiquinho Soares,
todo mundo conhece muito bem, 33 anos, 1,87 m. Em 2024, perdeu aquele protagonismo que tinha no Botafogo, que teve no Botafogo em 2023, ainda assim, 52 jogos, 30 como titular, 9 gols e 8, é 8 ou 6? 8, né? 8 assistências, Eugênio Leal. É óbvio que só o tempo vai dar essa resposta, mas analisando hoje, quem você vê se dando bem aí, os dois, o Santos, o Botafogo, mais o Santos, cada um com um propósito, né? Eu acho que pode ser um bom negócio para os dois lados. O Tiquinho teve um momento maravilhoso no Botafogo em 2023, até ele se lesionar naquele jogo com o Cruzeiro. Depois ele não voltou a ser mais o mesmo jogador. E aí esse ano sofreu muito com a chegada do Igor Jesus, que tomou conta da posição ali, e ele ficou no segundo plano. Então, imagino que o Tiquinho, que já é um jogador bem rodado, bem experiente, né, com passagem no futebol europeu e tal, que ele, a essa altura da carreira, ele queira jogar. Então, no Botafogo ele já percebeu que não vai ter esse espaço para jogar. Então, para ele, essa movimentação parece interessante. Ele, valorizado, pode reencontrar o melhor futebol dele, que ele mostrou no Botafogo Santos, no ano obviamente, passado. Que ele vai chegar e vai jogar. Vai jogar, porque a carência é na posição. Então, e para o Botafogo, que vai buscar um zagueiro, está buscando um zagueiro. Acho que o nome do Jair é um nome que se encaixa tecnicamente e também na possibilidade de revenda depois, né? Ou de, não exatamente revenda, mas encaixe no time do Textor na Europa. A gente sabe como tem acontecido isso, né? O Almada foi um caso. É aquela venda que o Textor liga pro Textor, né? Venda para ele mesmo. Ó, você está querendo aqui no Lyon um jogador aqui do Botafogo? Pô, Textor, mas esse tá muito caro, abaixa um pouquinho aí que eu compro. Então aumenta o preço, sei lá. Mas eu acho que faz sentido. Faz sentido para os dois lados. Tem um dinheiro envolvido nisso daí, né? O Botafogo pagaria, acho que 14 milhões, né? Mais o Tiquinho na negociação pelo Jair, que é um jogador que se valorizou muito jogando a Série B pelo Santos. Essa é uma questão, né? Jogar a Série B, o nível é outro, mas ao que parece é um jogador que agrada bastante. Mas mesmo o Tiquinho perdendo espaço, olhando o lado do clube, do Botafogo, não é importante manter um jogador de nível para o elenco, para eventuais necessidades, ainda mais com a grade de jogos, o número de jogos, de competições que o Botafogo vai ter na temporada? Mas aí você tem que fazer a conta ali, né? Se vale a pena ter um jogador do preço do Tiquinho sem ser aproveitado. Lembrar que Botafogo, hoje, além do Igor Jesus, tem o Júnior Santos, que passou a jogar por dentro e jogar muito bem por dentro. Então, acho até que ele se coloca à frente do Tiquinho nesse momento, dentro da hierarquia do Botafogo. E é claro, pode buscar algum outro jogador para compor e que vai ganhando espaço também. Matheus Nascimento. O Matheus até agora não disse que veio, se lesionou, é verdade, com um tempo longo fora, mas não conseguiu dar a resposta que se sonhava, né? Ele, na base, ele era a grande estrela do Botafogo, mas no profissional não se firmou, mas quem sabe, né? E outros jogadores podem aparecer também. Eu concordo com o Eugênio, acho que eu vejo uma questão que é interessante para... Eu nem colocaria as duas partes, eu colocaria as 4 partes. 4? Quais são os jogadores? Os 2 jogadores. Tá. Para o Botafogo, fato que assim, o Tiquinho, apesar da queda que ele teve ano passado, e até com questões extracampo, que foram difíceis de lidar, questões familiares, ele tem o apreço, o carinho do torcedor do Botafogo, é um cara que pode ser importante no elenco. Mas até como lembrou bem o Eugênio do Júnior Santos, dessa possibilidade que ele jogou por dentro e foi bem, eu acho que o Botafogo consegue encontrar soluções. Ainda que não deixa de ser... se eu fosse torcedor do Botafogo, eu lamentaria a saída, porque é um cara identificado, que foi importante, extremamente aguerrido. Então, assim, é um jogador que você valoriza muito de ter no elenco, mas eu consigo enxergar o Botafogo suprindo essa ausência. O Jair, acho que é um zagueiro promissor, que ele vai chegar no momento que você já tem uma dupla de zaga definida, então ele vai poder ser lançado com calma. Então acho que para o Jair é interessante pegar um clube como o Botafogo para você ter uma adaptação, inserção num time, por mais que ele jogasse num clube gigantesco, mas ele ainda jogava num contexto de Série B. Agora ele vai jogar num time de Série A lutando por todos os títulos. Mundial de Clubes. Então assim, é interessante para ele, até para se eventualmente ele for para ser um jogador do Botafogo ou já
dar um salto e ir para o futebol europeu. Então, para o Botafogo também é interessante nessa questão de valorizar um jogador que vem por um preço alto, mas com a projeção de você, se não tiver o retorno técnico, ter um retorno financeiro imediato. Então, acho que é interessante para o Botafogo e para o Jair. Para o Tiquinho, é um cara que ganhou muita coisa no Botafogo, mas agora ele pode ter a oportunidade de voltar a ser importante num time com ambição, com um time grande. E para o Santos, além da questão de ter um camisa 9, que acho que era uma carência, era importante ter é mais no elenco. Difícil você achar um camisa 9 goleador do que você achar um bom zagueiro. Exato, não é? E com que situação? Você ganhando dinheiro ainda. Lógico, você está perdendo um zagueiro promissor, mas hoje, por maior que seja o clube, e é o caso do Santos, mas quando você volta da Série B, você tem que pensar muito naquele primeiro ano de estabilidade. E o Santos sobe com as... mereceu, assim, acho que foi uma irretocável campanha, sempre esteve ali dentro da zona de acesso, mas não foi aquele time, a base está toda montada, é esse time que vai para o ano que vem. Então acho que precisa uma reformulação. Então, assim, por mais que você está perdendo uma joia, um jogador promissor, você está ganhando um atacante, como você bem lembrou, é difícil você encontrar essa peça no mercado e ainda fazendo caixa para montar o elenco. Então, por isso que, para mim, para todas as partes, é interessante a negociação. Breler. Não, concordo, e até o Jair é um jogador muito jovem, mas o Botafogo já vai precisar para esse ano, porque saída do Adrielson, o Lucas Alter, pode ser que esse ano ali, depois de uma primeira temporada de adaptação, volte a dar uma resposta, mas não se mostrou confiável quando o Botafogo precisou dele, e até no período em que foi titular, tanto é que o Bastos e o Barbosa se firmam depois do Lucas Alter ter oportunidade, e há realmente um vácuo ali de composição de elenco. Então o Jair já chegaria para disputar a posição e, no mínimo, para ser uma opção bastante utilizada na temporada. Já o Santos, as opções que teve na Série B, só o Wendel Silva ali no final deu alguma resposta, mas ainda assim o torcedor não olha e vê a posição de centroavante como resolvida. Júlio Furque acabou sendo uma decepção, William Bigode foi decepção. Então, as opções utilizadas pelo Santos e pelo Fábio Carille fazem com que a chegada do Tiquinho Santos seja um oásis. O torcedor olha para o Tiquinho e vê como um jogador... Soares. Ao Santos. Ao Santos. Mas fazem com que o torcedor do Santos olhem para o Tiquinho num patamar diferente. Ele é um jogador de uma prateleira hoje. O William Bigode já teve seus serviços prestados. Júlio Furque, antes de chegar no Santos, também tinha uma boa média de gols. Mas no Santos... Morelos, nem se fale. Morelos foi campeão colombiano pelo Atlético Nacional. Pois é, mas o torcedor do Santos querendo que ele continue lá. Pois é, esses caras não deram resposta no Santos e por isso o Tiquinho é um cara que, para mim, já chega para ser titular absoluto e um bom titular. Não dá para... O Igor Jesus, no Botafogo, foi um cara ali que deu uma resposta imediata, um jogador jovem que chegou à seleção brasileira, foi um grande achado do Botafogo, mas não dá para acreditar que o Tiquinho está na curva descendente da carreira. O Tiquinho continua sendo um bom centroavante, tem tudo para entregar e para voltar a ser goleador no Santos. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que fez uma proposta aí, né? Por Jair, né? Por Jair Cunha, zagueiro do Santos, envolvendo o Tiquinho Soares, né? Uma parte em dinheiro, e foi tudo resolvido, aparentemente tudo resolvido aí, né? O zagueiro chega ao Botafogo e Tiquinho vai para o Santos. E tem informação aí que o Botafogo está aí no mercado com um novo treinador. E segundo informações, é um treinador português, tá? O Textor quer trazer aí um treinador português para o time do Botafogo. Segundo informações que saiu aí do pessoal, tem sim conversas do Textor com o novo treinador português. Nome não muito conhecido, assim também como era o do Arthur Jorge, mas que o pessoal do Scout fez aí todo um levantamento e provavelmente vai vir mais um treinador português aí para o time do Botafogo. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião aí sobre esse novo treinador? Vocês gostariam de ver o Botafogo com um treinador muito conhecido, ou vocês gostariam de ver aí, né, confiaria no trabalho do Textor e do pessoal aí do Scout
e traria, né, o treinador para, mesmo sendo desconhecido. Deixe aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.